Bem, já sabemos que devemos testemunhar. Devemos testemunhar às pessoas, devemos testemunhar, falar sobre o plano de Deus para a salvação. Mas, vamos lá, tem algumas pessoas difíceis. Será que nós vamos testemunhar para todos, até para essas pessoas difíceis? Tem alguns que são pecadores, mas declaradamente pecadores. Todos somos pecadores, mas alguns são especialmente pecadores. Alguns são criminosos, corruptos. Devo testemunhar para um corrupto? Devo testemunhar para alguém que rouba a verba para respiradores para os pacientes da pandemia? Devo testemunhar para quem rouba a merenda escolar? Gente difícil. Tem outros que são religiosos, estão contentes com a sua posição religiosa, com seu pensamento religioso, com as suas doutrinas, com as suas tradições. E são boas pessoas, mas que ainda estão dependendo de conhecer a verdade, mas não querem. Devo testemunhar para esses? Devo testemunhar para os orgulhosos, aqueles que têm muito dinheiro e não precisam de nada, aqueles que são muito bem formados intelectualmente e que acham religião uma coisa primitiva, uma lenda. Será que essas dificuldades impedem que eu testemunhe? Há uma frase bonita, irmãos, que diz o seguinte: as dificuldades humanas são as oportunidades de Deus. Todos podem encontrar a libertação no Senhor Jesus Cristo. Tem o texto de Filipenses, irmãos, Filipenses 2, dos versos 5 a 8, que mostra qual era o sentimento de Cristo. Lá o Senhor Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, se tornou servo, se tornou homem, se sujeito à morte e à morte de cruz. E eu costumo dizer, já disse isso algumas vezes para os irmãos. Por que ele desceu tanto? Ele desceu tanto para me alcançar. Ele desceu tanto para alcançar pessoas difíceis, pessoas improváveis, aqueles que a gente acha que não tem a menor probabilidade de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Ninguém está fora do alcance da graça. A lição traz 3 exemplos de como Jesus tratava pessoas diferentes. Mateus 4,19. O Senhor Jesus diz assim: vinde e eu vos farei pescadores de homens, para Pedro e para André. 2 pescadores, 2 rudes pescadores, operários, sem nenhum conhecimento intelectual, quem sabe até com pouco conhecimento religioso. Mas o Senhor Jesus disse: vinde, eu vou fazer de vocês pecadores, vou fazer de vocês pescadores de homens. Quando Jesus encontrou com o escriba, está lá no livro de Marcos, no capítulo 12, o escriba era um doutor da lei, era um religioso. O escriba era um teólogo, ele conhecia tudo da Bíblia naquela época, tudo da lei dos profetas. E aí ele perguntou para Jesus quais eram os mandamentos. Jesus disse que era o amar a Deus, amar ao próximo. Ele ratificou, disse que era isso mesmo, mostrando o que sabia. E o Senhor Jesus disse a ele, não estás longe do reino de Deus. Aceitação ao religioso. Ele conhecia a lei, mas ele ainda não tinha recebido o Senhor Jesus Cristo. E ele disse: você não está longe do reino de Deus. Ele estava no caminho, não estava longe, mas ele ainda precisava aceitar o Senhor Jesus Cristo. Um outro personagem com que Jesus se relacionou agora numa situação terrível, ao estar crucificado, e alguém
está crucificado ao lado dele, o criminoso na cruz, nós chamamos do bom ladrão. Provavelmente ele não era bom coisa nenhuma, porque senão ele não estaria crucificado. Ele estava lá crucificado. Bem, mas o Senhor Jesus disse para ele, depois de um curto diálogo, olha, você vai estar comigo no paraíso. São Lucas 23, 43. Veja a aceitação de Jesus com os pescadores, com o escriba e com um criminoso. Qual deve ser a nossa atitude, irmãos, com as pessoas? Nós devemos ver, perceber os candidatos ao reino de Deus. Mesmo aqueles que nós julgamos improváveis, difíceis, nós devemos ouvir as necessidades. As pessoas necessitam, muitas pessoas necessitam verbalizar as suas necessidades. Verbalizar as suas necessidades. E nós devemos estar prontos para isso, ao testemunhar da salvação do Senhor Jesus. Nós devemos estar dispostos a compartilhar a graça. Quando fazemos isso, irmãos, nós nos tornamos absolutamente felizes, absolutamente alegres. Compartilhar a salvação, compartilhar o resgate propiciado pelo Senhor Jesus Cristo, produz uma alegria e uma satisfação como nenhum outro motivo pode ocasionar. Devemos estar, irmãos, aptos, ouvindo, olhando, espertos para atender às necessidades daqueles que precisam se achegar a Deus. Por mais difícil que pareça, todos podem se achegar ao Senhor Jesus Cristo e todos podem participar da salvação.